Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado com você, trazendo um devocional especial para você. E hoje, o nosso devocional tem como tema, tem como texto base para a meditação, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 51, aonde nós colocamos o título ali, Não resista ao Espírito Santo. Queridos, no meio cristão, nós pregamos muito sobre o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele vem habitar em você. Ok? Isso é automático na sua vida. Mas o Espírito Santo, ele não está dentro de você apenas por um passeio ou para cumprir um ritual. Ele está com você com uma função, com uma obra. E o Espírito Santo, ele quer fazer muito mais do que uma obra transformadora de dentro para fora, transformando você. O Espírito Santo, ele também quer usar você poderosamente. E isso, queridos, faz com que muitas pessoas, muitas vezes, dêem um passo para trás. Por quê? Porque muitas pessoas têm resistência a saber que o Espírito Santo ele age como agia nos tempos bíblicos. Através de Jesus, através de discípulos, através dos apóstolos. Então, queridos, as pessoas elas criam essa resistência ao Espírito Santo, muitas vezes não dando ouvidos, não acreditando, não crendo e não permitindo que o Espírito Santo toque poderosamente na vida dela. E eu quero poder ler um texto com você para que você possa meditar comigo e você possa entender o que eu estou dizendo. O primeiro livro que eu quero trazer para você é o nosso livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 51, aonde é o tema base, do nosso devocional de hoje, que diz assim: Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Aqui, queridos, quem falou essa passagem, quem declarou isso, foi um servo de Deus, um discípulo chamado Estevão. Estevão ele não era apóstolo. Estevão ele era um discípulo do Senhor. Mas a Bíblia nos fala que Estevão ele era um homem muito usado por Deus. Muito usado por Deus. E ele deixava o Espírito Santo usar ele. Existe uma frase do apóstolo Paulo que diz: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E Estevão, ele realmente, ele vivia isso. E uma prova disso é no capítulo anterior, no capítulo 6 de Atos, no verso 8 a 11, vai nos mostrar o porquê que ele disse aquela frase que nós lemos em Atos 7,51. Então diz assim, ó: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então
subornaram alguns homens que dissessem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Então aqui nós vamos entender que Estevão ele estava fazendo a obra de Deus. Ele estava se deixando ser usado, ou ele mesmo, ele fluía, né? Vamos falar o termo mais correto, ele fluía no poder de Deus. A Bíblia fala que ele fazia muitos sinais e maravilhas. O que eram sinais e maravilhas naquele tempo, queridos? Era a cura do enfermo, expulsar o demônio, poder muitas vezes levantar um paralítico, fazer voltar visão a um cego, ressuscitar um morto. Isso eram maravilhas, profecias, palavras que realmente tocavam a multidão e falavam profundas, coisas profundas que só aquela pessoa que recebia a profecia sabia que era verdade. E você pode pensar assim, pastor, hoje existem pessoas que se movem, como por exemplo Estevão. Existem. Mas hoje, essas pessoas que muitas vezes se movem dessa forma no poder de Deus, elas atraem muitas pessoas e ao mesmo tempo, como aconteceu com Estevão, elas também atraem para elas muita oposição. E detalhe, muitas vezes oposição de pessoas que também se dizem cristãs. Pastor, mas existe muito charlatanismo. É verdade, existe muito charlatanismo, existe muita programação neurolinguística por trás disso, que são palavras-chave que ativam pessoas para as pessoas poderem cumprir um comando. Existe. Mas também não é por causa disso que nós podemos resistir ao Espírito Santo. E aí está uma grande questão. As pessoas elas acabam resistindo ao Espírito Santo, mesmo assim o Espírito Santo toca, mostra que é Ele. O Espírito Santo muitas vezes incomoda a pessoa para que ela entenda que é Ele que está ali, que não é uma programação neurolinguística, que não é algo do demônio, que não é algo, sabe? Isso é tão perigoso que nós podemos pecar contra o Espírito Santo e até mesmo entristecê-lo. Na menor hipótese, sem pecar contra o Espírito Santo, nós podemos entristecer o Espírito Santo e, na maior, pecar contra o Espírito Santo. Porque raciocina comigo, queridos. Olha só. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos templos do Espírito Santo. Eu e você somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, o Espírito Santo, ele habita em nós. E além de ele habitar em nós, quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o que aconteceu? Eu disse que o Espírito Santo ele passou a habitar em você. E isso é tão verdade que Efésios 4:30 ele mostra que você, quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você foi selado com o Espírito Santo. Você foi selado com o Espírito Santo. Efésios 4:30 diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Pastor, o que significa ser selado com o Espírito Santo? Significa que o novo nascido, né? Ele está marcado pelo Espírito Santo como propriedade de Deus. Existe uma marca agora que você é propriedade de Deus, indicando a obra da redenção. A obra da redenção foi feita na tua vida. E o selo do Espírito Santo é uma evidência de que o coração do crente foi renovado.
e que ele está selado para o dia da redenção, para o dia de quando Jesus vier. Então, queridos, eu entendo que o Espírito Santo ele tem uma obra fundamental na minha vida. Não só para fazer uma obra de dentro para fora, mas ele me marca, ele me evidencia como filho de Deus, marcado para o dia da redenção. Ele me marca para mostrar que tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, ele é derramado sobre a minha vida. E o Espírito Santo, ele quer também poder agir na vida de outras pessoas. Ele não quer só trabalhar dentro de você. Ele quer fazer sinais e maravilhas através da sua vida também. Mas o texto principal, que é o texto que nós lemos, nós vamos perceber que muitas vezes o que faz com que a pessoa ela resista ao Espírito Santo? O que faz com que a pessoa resista ao Espírito Santo? A rebeldia, a obstinação de coração, que é a dureza de coração. Você sabe que o Espírito Santo quer te usar, você sente o seu corpo queimar, você sente como se eletricidade no seu corpo corresse, você sente que como se a oração em línguas vem até em cima, que você não flui. Você sente o Espírito Santo muitas vezes te dando uma revelação, te dando uma direção para que você ore por alguém que está precisando de uma cura, ou o Espírito Santo ele revela algo para você numa palavra de profecia, ou numa palavra de sabedoria ou de conhecimento, e você retém. Ou seja, você acaba se tornando obstinado de coração e de ouvidos. E por isso você acaba se tornando uma pessoa rebelde. Você não permite que o Espírito Santo ele flua. E você resiste. Você resiste ao batismo, você resiste aos dons, você resiste aos sinais, você resiste às maravilhas. E o que eu quero trazer com essa mensagem? É que você possa realmente dar liberdade ao Espírito Santo, para que ele possa te tocar, para que ele possa te encher, para que ele possa te usar. Entenda, queridos, que tem lugar que o Espírito Santo vai te levar que não vai levar a mim. Tem coisa que o Espírito Santo vai revelar para você que não vai revelar para mim. Ou seja, se todas as pessoas não resistissem ao Espírito Santo, as pessoas hoje elas estariam crendo cada vez mais. Elas creriam cada vez mais nesse poder, nesse Deus Espírito Santo. Elas creriam e todo o charlatanismo que a gente vê por aí hoje, ele teria que desaparecer. Porque quando os apóstolos e discípulos de Jesus, eles permitiam fluir do Espírito Santo, quando eles se permitiam fluir do Espírito Santo, queridos, eles simplesmente atraíam pessoas. Pessoas vinham a eles. Eles basicamente quase nem iam a pessoas. As pessoas vinham a eles. E quando você se deixa ser usado pelo Espírito Santo, não resiste a ele, mas flui dele, pessoas vêm até a sua vida. E aqui eu conto testemunho, um testemunho próprio, de quantas e quantas vezes as pessoas, sem me conhecerem, sem saberem de nada da minha vida, as pessoas, muitas vezes, de madrugada, paravam na frente da minha casa, muitas vezes, com algum problema, ou endemoniado, ou muitas vezes com alguma situação. Eu acordava de madrugada com aquela situação, saía, orava, liberava uma palavra sobre a vida daquela pessoa, expulsava o demônio daquela pessoa e a pessoa ia embora. O que começava a acontecer? As pessoas começavam a procurar. As pessoas começavam a procurar. E eu comecei a entender que aonde eu ia, Deus, através do poder do Espírito Santo, atraía pessoas, muitas vezes endemoniadas, perturbadas, doentes, sem esperança. E ali a gente orava,
nós liberávamos o poder do Espírito Santo sobre a vida daquela pessoa, liberávamos uma palavra e aquilo que o Espírito Santo desejava e a pessoa era tocada e curada. Se todos nós pararmos de resistir ao Espírito Santo e nos permitir fluir dele, queridos, nós vamos ser novos Estevãos na nossa geração. Novos Estevãos na nossa geração que flui. Pastor, mas vai se levantar opositores. Isso sempre vai ter. Pode ter certeza. Sempre vai ter o que fala mal, sempre vai. Mas pode ter certeza que aquele que fala mal é o que não ora, é o que não jejua, que não lê a Bíblia. É aquele que já acha que já tem todo o poder, que já tem toda a direção, já tem toda a unção. Os que vão falar mal, os que vão criticar, os que vão se levantar, são os que não fazem o que você faz. São aqueles que não oram o que você ora. São aqueles que não jejuam o que você jejua. São aqueles que não meditam na palavra e obtêm a revelação da palavra como você tem. Quando eu faço isso, eu permito o Espírito Santo fluir de mim. E rios de água viva fluem de mim, tocam pessoas, e por onde essa água passa, a cura. Há um toque na vida das pessoas. Então, eu quero te fazer um convite especial. Você que entendeu e você falou, pastor, eu quero isso, não quero mais resistir ao Espírito Santo. Eu quero me entregar, eu quero realmente poder fluir do Espírito Santo. Eu quero fazer um convite a você que tem essa fome e sede do Senhor. Dia 11 de setembro agora, dia 11/9, eu e a pastora Rita vamos estar aqui ministrando uma conferência sobre a unção, aonde nós vamos falar exatamente sobre esse tema e não só ministrar, nós vamos praticar, nós vamos liberar, nós vamos realmente permitir, não vamos resistir ao Espírito Santo, mas vamos deixar que o Espírito Santo tome todo o nosso ser. Se você tem um interesse, basta você fazer sua inscrição pelo WhatsApp que está na tua tela, operadora 41 98717 9535. Vai ser no dia 11, online, canal fechado, às 20 horas. Você vai receber o link e você vai poder estar junto conosco aqui, podendo aprender ainda mais a fluir no poder do Espírito Santo e não a resistir ao Espírito Santo, mas permitir que o Espírito Santo te toque, te use para tocar muitas vezes pessoas na sua casa, na sua família, marido, esposa, amigos, que Deus quer fazer isso em você. Não ache que porque o Espírito Santo vai te usar, que você vai ter que virar um pastor, uma missionária, não. O Espírito Santo ele quer te usar da forma e no jeito que você está. Trabalhando, cozinhando, cuidando da casa, cuidando dos filhos, lá na empresa, na fábrica, na onde você estiver. Deus quer te usar e quer que você flua desse poder dele aonde você estiver. Como Estevão. Estevão não era pastor, não era apóstolo, mas Estevão era um homem muito usado por Deus. E por isso ele foi perseguido. Por isso, queridos, Estevão foi preso. Por isso, Estevão, se você for acompanhar no finalzinho do capítulo 7, você vai ver que Estevão ele foi apedrejado. Amém? Eu quero poder estar orando por você nesse momento. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te louvo e te adoro pela vida do meu irmão e da minha irmã. E eu quero, meu Pai, colocar ele diante do Senhor com essa palavra a qual ele vai estar meditando junto comigo, para que essa palavra toque poderosamente o coração desse irmão e dessa irmã, aonde eles não venham resistir ao Espírito Santo, ou não venham resistir a Ti, Espírito Santo, mas venham se deixar fluir, venha realmente fluir do Teu poder, da Tua unção, da forma que o Senhor desejar, Espírito Santo. E aonde eles estiverem. Pai querido, em nome de Jesus, eu consagro a vida dos Teus filhos hoje. A saída, a chegada, tudo aquilo que eles forem fazer, tudo aquilo que as mãos deles se proporem a fazer,
que haja prosperidade, que haja bênção em tudo que eles forem fazer. E tudo seja para a honra e para a glória do nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do doce Espírito Santo esteja sempre com você. E você diz amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.